Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Chegamos aos 1000 inscritos aqui no canal e quero agradecer muito pela participação de todos vocês que têm acompanhado meu trabalho aqui no YouTube. Me sinto na responsabilidade de trazer uma teologia séria e comprometida com o verdadeiro evangelho. E para você que é novo aqui no canal e tem interesse em aprender a interpretar textos bíblicos, tem curiosidades em história, arqueologia, se inscreve, ativa o sininho e que sempre quando um vídeo novo for publicado, você vai receber a notificação. No vídeo de hoje eu quero trazer uma explicação de um texto que está em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler o texto. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 16. Este texto geralmente é usado para explicar e diferenciar um crente frio espiritual de um crente fervoroso. Mas eu quero te mostrar a profundidade da interpretação quando lemos no contexto histórico e melhor entendermos seu sentido espiritual. Veja, a igreja de Laodiceia, assim como as outras igrejas da Ásia Menor, provavelmente foi fundada durante o ministério do apóstolo Paulo naquela região. Inclusive, temos um versículo na carta aos Colossenses onde Paulo solicita que a carta também fosse lida em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade importante na região da Frígia, na antiga Ásia Menor, que atualmente pertence ao território da Turquia. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico. Ela era um centro financeiro devido sua localização ser muito boa, pois ficava no meio de 3 grandes rotas comerciais. Na cidade havia também escola de medicina, que ficou conhecida por desenvolver colírio para a visão. Havia também produção de uma lã especial para a confecção de tecidos. Além disso, seus cidadãos eram consideravelmente ricos. O que é mais interessante para entender o tema deste vídeo é que a cidade de Laodiceia era vizinha de Herápolis, cidade esta que possuía fontes de águas termais, águas quentes, que eram usadas com propósitos medicinais. A cidade de Colosso, que também era vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas, que era muito apreciada. Tanto a água fria de Colosso quanto a água quente de Herápolis ficavam mornas quando levadas pelos aquedutos até Laodiceia, provocando náuseas em quem bebia. Pois são estas informações que nos ajudam a entender corretamente a carta à igreja de Laodiceia e a mensagem que Jesus queria passar para eles. Eu poderia trazer aqui mais informações sobre esta carta, mas neste vídeo pretendo apenas mostrar a interpretação entre quente, frio e morno. Primeiramente, é importante frisar que Jesus não estava dizendo que gostaria que eles fossem espiritualmente quentes ou frios em vez de espiritualmente mornos. Então, quando Jesus adverte sobre esta frieza, nós temos duas interpretações. Primeiro é fazendo referência às águas locais e a outra ao estado espiritual dos crentes. Pode ser então que frio significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o evangelho e poderia ser evangelizado. Por outro lado, pode ser interpretado que a igreja fosse semelhante às águas refrescantes para saciar a sede dos sedentos, trazendo então referência às águas de Colosso. Já o ser quente talvez significasse ser alguém fervoroso na fé, isto é, um cristão comprometido com Cristo e com seu reino. Por outro lado, como argumentam alguns comentaristas, também era possível que ser quente significasse ser uma água termal, usada naquele tempo com propósitos curativos, fazendo então referência às águas de Herápolis. Em outras palavras, pela repreensão de Jesus, a igreja de Laodiceia não estava saciando a sede dos sedentos, água fria, e nem sendo cura aos doentes espirituais, águas quentes. Pelo contrário, o real estado dos crentes de Laodiceia era de mornidão, um estado que deixava Cristo enjoado e pronto para vomitá-lo de sua boca. No versículo 17, Jesus explica o que quer dizer por morno. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O indivíduo morno não é aquele que tem pouca paixão por Deus ou que está esfriando na fé. Em vez disso, o morno é aquele que perdeu a sua dependência de Deus, ou seja, se acha autossuficiente. Por ser arrogante, ele acredita não ter nenhuma necessidade da justiça de Cristo, porque ele tem tudo em si mesmo. Os crentes de Laodiceia, seguindo a cultura pomposa da cidade, agrega o orgulho também em sua comunidade cristã, e isto afetou drasticamente a sua fé. Ao que indica por esta repreensão de Jesus aos crentes de Laodiceia, o problema deles não era com heresias. Parece ser uma igreja ortodoxa, porém com uma ortodoxia morta. Parece que eles até tinham boas obras, o problema é associar estas boas obras com o orgulho de se sentir melhor e independente de Deus.
Jesus considera este orgulho espiritual tão ofensivo a ponto de deixá-lo enjoado. Ele vomitará de sua boca todos aqueles que pensam ser ricos em suas próprias obras de justiça. Sempre que nos tornamos orgulhosos da nossa própria bondade moral, já caímos no pecado dos laodicenses, nos esquecendo de que todas as nossas obras de justiça não são mais do que trapos de imundícia. Frequentemente temos o costume de vestir as nossas boas obras como um adorno espiritual, pensando que podemos impressionar Deus com os nossos atos justos, como o fariseu, que está registrado lá em Lucas capítulo 18. Nós nos orgulhamos de não sermos como os demais, que aos nossos olhos são mais corrompidos que nós. Em vez disso, nós jejuamos, dizimamos, lemos a Bíblia, pregamos, cantamos, servimos na igreja, temos um rigor com a aparência. Contudo, precisamos perceber que a autossuficiência arrogante resulta em obras detestáveis perante Deus. Precisamos perceber o quão pobre e necessitados somos perante este grande Deus. E só percebemos quando estamos próximos a Ele. Quanto mais próximos dele, mais nos sentimos miseráveis e pequenos. Como o apóstolo Paulo diz e deixou registrado em Romanos capítulo 7, verso 24: pobre homem miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É apenas quando enxergamos nossa pobreza e necessidade que podemos nos tornar verdadeiramente ricos. E é por isso que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Cristo não quer que nós permanecemos atolados na lama do pecado do orgulho para dizer que somos pobres e espirituais. Ele nos chama a nos deleitarmos nas riquezas de sua graça. Graça esta que não se negocia com dinheiro, ela é dada mediante a justificação pelo sangue de Jesus e pela fé nele, através da aceitação do sacrifício vicário de Jesus, que já selou com seu sangue no Calvário para a salvação de todo aquele que crê nele. Para concluir, os crentes de Laodiceia se sentiam autossuficientes para depender de Deus e depositavam sua fé em praticar boas obras e serem justificados por isto. Mas, conforme as Escrituras, nossas melhores obras não podem nos salvar. Na Turquia, ainda se encontram os restos da cidade de Laodiceia. De uma cidade pomposa, hoje só restam ruínas. Assim é todo aquele que orgulha de si mesmo e pensa que pode impressionar e comprar a Deus sendo justo aos seus próprios olhos. Um dia restará apenas ruínas. Mas aqueles que não se gloriam de si mesmo, mas confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aqui o seu comentário, sua sugestão, seu like e não sai do vídeo sem se inscrever. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.